Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou falar de um tema, mais um, que é o que é empatia. Vamos falar sobre isso? Bom, gente, vamos começar falando qual é o significado da palavra empatia. É a ação, eu vou ler aqui, tá? É a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. É a aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende. E na psicologia a gente pensa em identificação de um sujeito com o outro, quando alguém, através de suas próprias especulações ou sensações, se coloca no lugar de outra pessoa, tentando entendê-la. Então, pois bem, a empatia é você ter a sensibilidade de entender o que o outro está sentindo. Sabe aquela coisa assim, você já se colocou no lugar daquela pessoa para saber o que ela está passando? Quando a gente faz esse movimento, às vezes vem aqueles sentimentos a sensação é parecida com o que a pessoa está sentindo. Às vezes a gente tem um sentimento em relação a essa pessoa de comiseração, uma vontade de ajudar, uma preocupação, né? Isso é o sentimento de empatia. É importante esse termo hoje na nossa sociedade, né? Onde a gente percebe tantas realidades assim abusivas e violentas, além de um egocentrismo, aquela coisa tudo sou eu, tudo é para mim, não me interessa o outro, a forma egoísta do ser humano de ser, né? Somos todos seres humanos. Por que eu trago esse tema da empatia? Que eu coloco a questão no sentido da gente poder pensar em refletir qual é o nível de empatia que a gente sente, né? E a sugestão seria, vamos aumentar, vamos dar um up nesse sentimento de empatia, ou seja, vamos nos preocupar de fato com o outro, vamos tentar entender, compreender o que vive o outro, ter compaixão pelo outro. É fundamental tudo isso, né? Eu digo também, né, a empatia, ela é uma forma de expressão que ela é inata aos seres humanos, mas ela é reforçada ou aumentada dependendo da educação que essa pessoa recebe da família, do seu meio cultural, social. Então é fundamental, esse vídeo vai para você também, pai, cuidador, responsável por crianças, jovens, adolescentes, que precisam de serem ensinados ao significado da empatia, desenvolverem a empatia, né? É quando você ensina, quando vê alguém precisando de ajuda, esse pai, essa mãe fala para o filho, puxa, será que a gente tem condição de ajudar aquela pessoa de alguma forma? Puxa, aquela pessoa tá sofrendo, vamos conversar com ela para ver se alivia. Isso tudo faz a gente parar para pensar no sentimento do outro. Então, os pais ensinariam os filhos a se preocuparem com o que os outros estão sentindo, né? Eu diria também o seguinte, é inato? É, mas, infelizmente, existem transtornos psíquicos, né? Transtornos de personalidade em específico, eu diria, que pessoas já nascem com uma incapacidade de sentir e expressar empatia, né? Eu vou falar aqui da personalidade antissocial. Aqueles conhecidos como antigamente os sociopatas, agora psicopatas, né, que tem algum distúrbio aí nesse setor,
e também pessoas narcisistas, transtorno de narcisismo, que carece de empatia, né? Essas personalidades, elas não têm a capacidade de sentir compaixão pela dor do outro, né? O outro não importa, tá? Varia o grau para cada transtorno de personalidade, mas o fato é que é mais difícil para ensinar, eu diria, um psicopata a aprender a sentir empatia, porque ele provavelmente não vai aprender. Ele vai poder exercitar uma dissimulação sobre isso. Ele pode fazer de conta que ele se preocupa, que ele se condói pelo sofrimento do outro, e o fato é que ele não tem essa competência dentro dele, infelizmente, né? E o narcisista, ele tá tão voltado para si mesmo que ele é insuficiente o amor para o outro, né? É tudo para ele. Então, essa pessoa sentir empatia é muito mais difícil, é muito mais difícil. Então, eu diria assim, a empatia tem que ser exercitada. Eu não abriria a mão de sim, todos, mesmo aqueles que têm uma dificuldade maior, que já têm um transtorno, de poder parar para pensar sobre isso, né? Porque tem o seguinte, né? Tem a definição da empatia, ela está em 3 níveis, eu diria. A gente vê que a empatia, ela tem a empatia afetiva, sinto o que você sente, né? Nesse caso, a empatia afetiva tem a ver com a nossa capacidade de sentir emoções, sensações e sentimentos experimentados por outra pessoa. Sentir compaixão, né? E tem a empatia cognitiva. Eu entendo o que está a acontecer com você. Ela raciocina aquilo, ela entende, mas ela não necessariamente se condói ou sofre ou sente a mesma coisa que a outra pessoa. É uma habilidade que nos permite ter o conhecimento mais completo e preciso sobre o conteúdo da mente da pessoa à nossa frente. E compreendemos apenas. E tem a empatia excessiva, que significa ser um espelho da pessoa e, por sua vez, uma esponja. Já ouviu falar sobre isso? Nós não sentimos o que os outros sentem, mas sofremos com isso. A gente sofre junto com a pessoa. A intensidade, às vezes, é a mesma, inclusive. É uma dor física que cria angústia e, por sua vez, nos subordina às necessidades dos outros, sem que possamos discriminar essa fronteira entre nós e o outro, né? Essa é bem complicada, hein? É importante você sentir empatia, se preocupar, se condoer, poder ajudar, encontrar uma forma alternativa de recomendar algo para a pessoa, mas a partir do momento que a gente sente junto, a gente não consegue mais ajudar, a gente não consegue mais auxiliar a pessoa. Aí você fala, chorar junto é bacana, porque o outro vai ver que a gente se importa com ele. Claro, tá, ok. Mas não seria muito melhor se a gente sentisse e tivéssemos uma clareza, né? Bem desenvolvida e lúcida de que quem está sofrendo por algo muito sério ou não tão sério é a pessoa. A gente sente por ela, a gente entende também por ela, sente, às vezes a gente até sente junto, mas tem um limite. É aquela coisa do eu sei o que você está sentindo, respeito, compreendo, vou lhe ajudar. Aí a empatia que é a bacana, né? A gente colocar em execução esse auxílio. E aí eu diria também um outro fenômeno, né, que está ocorrendo, que alguns psicólogos tratam disso, inclusive tem livros, tem um psicólogo que fala desse livro, que fala desse assunto e trata como um entendimento que ele chama até
da síndrome do excesso de empatia, que é o lado oposto, né? O over é o mais. Então ele acredita que a pessoa ela sente uma empatia excessiva, né? Pelo sentimento do outro, pela vida do outro, uma compaixão excessiva. E ele descreve aqui pessoas que têm empatia demais, sentem demais pelo outro, não conseguem discriminar às vezes atos inadequados do outro. Tem pena. Por exemplo, ele cita aqui pessoas que se envolvem em relacionamentos com psicopatas e as pessoas têm compaixão por aquele psicopata, têm pena daquele psicopata porque está agindo fora da lei, que está agindo de forma criminosa, de uma forma corrupta, violenta, abusiva, né? Então a pessoa fala, ai, coitado, ele é como se ela achasse que ele é um coitadinho que não sabe o que está fazendo, né? Mas aí eu diria, o psicopata sabe e muito bem. Geralmente os psicopatas têm uma inteligência mais avançada, tá? E são articulados, espertos, enxergam bem, mas o lugar que eles caem é no excesso do ego deles. E aí eles ficam um pouco cegos em relação... Eles são flagrados, podem ser flagrados em algumas circunstâncias por causa disso. Eles são tão onipotentes que eles nem vislumbram que possam ser pegos, flagrados, sabe? Descobertos os seus erros. Então eles vão deixando pistas, deixas, né? Uma deixa aqui, uma deixa ali. E é assim que acontece. Num primeiro contato você não percebe que a pessoa é psicopata. Mas essa síndrome fala disso, né? Geralmente são pessoas que têm um perfil de personalidade que se associam a esse transtorno de personalidade antissocial, tá? E aí precisa, eu diria, né, de acordo com o que defende esse psicólogo, eu diria que a pessoa precisa sim de tratamento psicológico, às vezes até medicamentoso, né? A pessoa ela tá um pouco fora da real, né? Ela não consegue enxergar. Sim, eu diria, é uma pessoa que às vezes acaba sendo até mais ingênua e acredita na dissimulação do psicopata, né? E não só do psicopata, mas de pessoas que acabam abusando dessas pessoas que sentem demais a empatia, se aproveitam, né? E aí eu diria, quem que vai sofrer são essas pessoas que sentem empatia demais, compaixão demais. Então, é bacana pensar sobre isso, né? Você conhece alguém assim? Você, como é que você é? Para pensar, para se autoanalisar. Como é que você é? Você é mais... a sua empatia é mais cognitiva? É mais sentimental? Exagerada? Né? Chega a ser uma síndrome, né? Do exagero, do excesso de empatia? Olha, é muito rico esse assunto, né? Então, o que eu diria para finalizar? O equilíbrio é a palavra sábia nessa situação. Tudo que é em excesso não é saudável, né? Nós temos que sentir empatia em equilíbrio, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, curte, compartilha com seus amigos, com aquela pessoa que você estava conversando sobre isso e que estava em dúvida ou não sabe o que é, ou que vive essa situação, compartilha esse vídeo para ela, para ele, tá? E se inscreve no meu canal. E lógico, né? Notifica o sininho para ser avisado do próximo vídeo, para a gente conversar bastante aqui, para você se perceber, refletir o teu meio, o que você está vivendo, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!